Tá na tua mão agora e com esforço máximo. 330 eu tenho na mão, vambora. Vamos. Aê. Bom dia, gurizada! O programa de hoje está mais que especial por dois motivos. O primeiro é que temos um novo parceiro. Quero dar as boas-vindas aqui no Vai Pro Zoom a Santiago Mendonça. E o segundo motivo, porque o nosso entrevistado de hoje, o cara é fera, sabe tudo, tanto na parte prática quanto na teórica de como performar um atleta. Estou falando dele, Marcelo Carvalho, da Clínica AMA. Confere. Fala pessoal, Santiago Mendonça, tudo bem? Canal Vai Pro Zoom. A gente está na AMA, no Instituto AMA, para fazer uma avaliação metabólica do ciclismo com meu grande amigo, grande profissional, Marcelo Carvalho. Grande, Santiago. Prazer enorme te receber aqui. Muito bom, muito bom. É um nome pomposo, avaliação metabólica, né? Seja no ciclismo, a gente também tem a opção de fazer na corrida. Para que o pessoal entenda e deixar bem claro, a gente vai pegar o atleta e vai transformar números para que ele possa treinar e competir com mais base, é isso. Avaliação metabólica, né? Eu estou justamente entendendo o metabolismo desse indivíduo sob uma condição de esforço. Então a gente vai criar um cenário de esforço progressivo e, obviamente, né, quem treina sabe que à medida que o esforço vai aumentando, algumas coisas vão ocorrendo. Por exemplo, o batimento cardíaco começa a aumentar, o consumo de oxigênio vai aumentando, a musculatura começa gradativamente entrando num processo de falência à medida que a intensidade aumenta. Então a gente consegue determinar esses pontos de transição, ou seja, esse comportamento metabólico, para entendermos aqui na condição da nutrição, o gasto energético que esse indivíduo tem nessas zonas de treinamento que a gente vai conseguir entender, seja intensidades mais baixas, seja intensidades mais altas. E a partir disso, como você bem colocou, a gente consegue entregar números para esse sujeito entender o que é um treino leve, o que é um treino moderado e o que é um treino intenso. Então a gente casa isso com esses números, o comportamento metabólico que nos entrega esses números, com a percepção subjetiva do esforço, ou seja, também entender qual é a percepção que esse atleta tem sobre aquela condição de esforço. Isso, ele tem uma condição, a gente dá números para ele, ele garantir que ele está entendendo via números e dados aquilo que ele está sentindo. O que é um treino leve? Às vezes você pede para o sujeito fazer um treino leve, se submeter a um treino leve, e ele muitas vezes não faz um treino leve como deveria, porque ou ele acha que não está fazendo o devido efeito, ou ele não tem justamente essas métricas para falar para ele, olha, isso que você já está fazendo não é um treino leve, isso que você já está fazendo é um treino moderado. Então a gente entrega esses números para que ele realmente consiga ter, né, um treino muito mais assertivo. E aí que é legal, né? O treino mais assertivo reflete em respostas mais eficientes quando a gente pensa em provas, em picos de prova, e também dá um lastro de treino muito maior para ele, porque você dá condições desse cara se submeter ao esforço e dá condições também desse cara se recuperar. Agora nós vamos falar sobre o protocolo utilizado hoje. Bom, Santi, acho que o protocolo é um ponto fundamental, né? Tudo tem um protocolo, né, de uma forma para que a gente minimize, digamos assim, a margem de erro nessa avaliação, a gente tenha parâmetros mais fidedignos, né, desses resultados, ou seja, resultados mais fidedignos, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender o conceito do teste. Esse teste visa levar esse atleta a uma fadiga voluntária. Em 6 minutos e 20 segundos a gente começa o teste. O teste inicia no próximo segmento, 150 watts por 2 minutos. O que você precisa ficar de olho? A cadência. Nossa cadência entre 80 e 90, claro que se riscar 92, alguma coisa assim, não vou querer que suba muito mais que isso, vamos deixar entre 80 e 90, tá? Nunca menos que 80. Então quando a gente olha na bicicleta, a gente tem variáveis como velocidade, né, a própria potência, a cadência e até mesmo o posicionamento na bike. Então o que a gente precisa fazer? A gente não pode ter várias
variáveis, a gente precisa ter uma variável modificando e outra sob controle. Então, por exemplo, no teste incremental, o que a gente visa? Manter o atleta sempre na mesma posição o tempo inteiro no teste. A cadência é um ponto importante, existe uma margem de cadência que a gente pede para o atleta manter. Claro que a gente procura colocar essa margem dentro de uma cadência viável para esse atleta que ele já está acostumado. Né? E a gente tem um ponto de corte. O ponto de corte é 80, ou seja, ele não pode ter uma cadência menor que 80 ao longo do teste. Então, normalmente, uma cadência no teste ela vai girar entre 80 RPM e 90. Eu vou te perguntar a percepção do esforço. Então, nesse tempinho que você está aquecendo, vai dando uma memorizada. Quando estiver faltando aqui 1 minuto, desacelera bem, já está aquecido, só para baixar um pouquinho mais esse batimento, para a gente iniciar no 150 Hz, sabe? Então ele mantém a cadência, mantém a posição e aí nós fazemos um incremento a cada 2 minutos. Quando você tem um teste com lactato, além de avaliar aqui o consumo de oxigênio, avaliando o lactato também, esses intervalos podem ser intervalos de 3 minutos, mas usualmente aqui nós vamos usar intervalos de 2 minutos. Em 2 minutos, vamos dar início ao teste, indo para o primeiro segmento a 150 watts. Em 1 minuto a gente pula para 150 watts, sobe a cadência para cima de 80. 3, 2, 1, 150 watts, primeiro segmento por 2 minutos. Lembrando que ao final de cada segmento, vou perguntar a percepção subjetiva do esforço. Cadência perfeita, vamos lá. Então, a cada 2 minutos, nós vamos ter um aumento da wattagem. Então, tudo vai começar a partir do momento que a gente entende qual é a wattagem ideal para esse atleta iniciar e, a partir disso, fazer incrementos de 20 watts a 40 watts a cada 2 minutos. Em 1 minuto, vamos a 180 watts. 3, 2, 1. Percepção subjetiva, mostra nas mãos. 2, perfeito. Segundo segmento, 180 watts por 2 minutos. Então a gente consegue, a partir disso, escalonar essas potências. Então pensa comigo, né? O sujeito está com a cadência controlada, posição controlada, e a cada 2 minutos eu vou aumentar, por exemplo, 30 watts, em algum momento ele vai fundir o motor. Ele vai fundir. Se ele começou com 150, passou ali o aquecimento, incrementou, ou seja, aumentou 30 watts, ele vai a 180, 2 minutos a 180, 2 minutos a 210 e assim vai. E assim vai, até onde ele aguentar. Em 1 minuto, vamos a 210 watts. 5, 4, 3, 2, 1. 210 watts, percepção do que ocorreu. 3, perfeito. 210 watts, vamos por 2 minutos. Batimento cardíaco, está aumentando. Consumo de oxigênio, que é o que a gente quer observar, vai aumentando. Que a máscara faz essa análise. A máscara faz, ela não só analisa o consumo de oxigênio dele, mas a produção de CO2. Essa produção de CO2 também é importante, porque por isso a gente chama que é um analisador de gases. E é a partir disso que a gente vai conseguir determinar o primeiro limiar. Uns chamam de limiar aeróbio, outros vão chamar de primeiro limiar de lactato. A partir desses limiares, a gente consegue construir as zonas de treinamento à medida que a intensidade vai aumentando. Quarto segmento, 240 watts. Então a gente casa isso com esses números, o comportamento metabólico que nos entrega esses números, com a percepção subjetiva do esforço. O que é um treino leve? Às vezes você pede para o sujeito fazer um treino leve, se submeter a um treino leve, e ele muitas vezes não faz um treino leve como deveria, porque
ou ele acha que não está fazendo o devido efeito, ou ele não tem justamente essas métricas para falar para ele, olha, isso que você já está fazendo não é um treino leve, isso que você já está fazendo é um treino moderado. 30 segundos, vamos a 270 watts por 2 minutos. 3, 2, 1, percepção de esforço, 6, excelente. Vamos lá, Igor, quinto segmento, está em 270. Se você está o tempo inteiro em zonas que não necessariamente são suas zonas de treino, a tendência é você fadigar em um determinado momento ou não gerar adaptações que você realmente precisa gerar a médio e longo prazo, a depender do plano de treinamento. E aí dá para entender porque alguns indivíduos treinam, não conseguem emagrecer, ou treinam, não conseguem ganhar aquela massa muscular, às vezes porque está errando, total, tá comendo mais, está comendo a menos, e esses dados vêm para compor isso. 30 segundos. 3, 2, 1. 300 watts, 8. Isso. É um teste que o indivíduo ele é submetido à fadiga voluntária, ou seja, não é um teste submáximo, é um teste máximo. Para o teste quando o indivíduo tem a incompetência de se manter dentro da intensidade, das variáveis de intensidade que a gente propõe. Então, assim, é um teste que ele atesta saúde cardíaca? Não. O objetivo aqui não é avaliar a função cardíaca, a função não. O objetivo é entender o comportamento metabólico sob esforço. Então, uma avaliação metabólica é fundamental para você melhorar a sua performance, seja ela qual for. Em 1,30 vamos a 330 watts, Igor, vamos embora, força! Isso, vamos que dá para tirar mais, vamos embora! Um minuto, vamos a 330 watts, força! Boa, boa, Igor, boa. 300 a gente já tem. 300 já está validado. 300 de pico a gente já tem. Vamos a 330, vamos. 330 watts. Percepção 9 ou 10. Perfeito, vai, segue. Tá na tua mão, Igor. 330 watts. Vamos mais 40 segundos para validar pico de 330. Vamos. Vamos, se não der um minuto eu não valido. Vamos. 40 segundos você valida. Vamos, Igor! Vamos, Igor! Em 20 segundos para validar 330, vamos! Força! Em 10 segundos está validado. Isso! Está validado 330, está na tua mão agora com o esforço máximo. Boa, Igor! 330 eu tenho na mão, vambora! Puxa, puxa! Vamos, puxa! Vamos, Igor, vamos! 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 Vamos, 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 vamos! Aê! Passando então o teste, agora a gente vai analisar os números. Então, Marcelo. O Igor realmente tive a oportunidade de avaliá-lo. Curiosamente, o Igor está vendo que eu tive oportunidade há 2 anos atrás de avaliá-lo, então isso nos deu ali não só uma leitura atual, mas fazer um comparativo dos últimos 2 anos de treinamento dele. De fato, é o mesmo software, é a mesma bike, é o mesmo cenário, então não tem viés de equipamento, tá? Então, em relação à wattagem, nós estamos falando do mesmo equipamento. Então, o Igor, no dia 20 de abril de 2022, ele chegou aqui a uma potência pico validada de 250 watts. Né? Certo. E hoje, claro que a gente falou bastante no ouvido dele para ele validar os 330 watts. Então, ele realmente conseguiu validar 330 watts. Quando foi para beliscar 360 watts, ele não conseguiu sustentar. E aí já a cadência caiu, ele não consegue. Exatamente. Já o tempo dentro da validação dos 330 ocorreu. Então nós estamos falando num espaço de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, de uma realidade de 250 watts para 330 watts em potência pico no mesmo equipamento. E um dado interessante que eu estava vendo aqui, que o batimento máximo naquela ocasião foi 196
e hoje ele teve 1,86, né? Ele diminuiu o batimento, então ele está ainda melhor, o coração dele está mais forte, batendo um pouco menos, e ele conseguiu atingir mais pico de potência. Isso é bem Será interessante. Que ele podia um pouquinho mais? Sim, ele poderia chegar um pouco mais, eu acredito. Mas uma das coisas que você falou, Santi, que é o que a gente quer no esporte, quando a gente faz uma avaliação e quando a gente coloca um atleta para treinar, é torná-lo mais econômico. E isso a gente fala bastante, a economia do movimento é conseguir com pouco fazer muito. Isso. Então a gente consegue, num batimento baixo, ser muito eficiente. E é isso que a gente busca no treinamento. E esse teste está mostrando aqui, né, em números reais, que o Igor conseguiu hoje ser mais eficiente, ser mais econômico e jogar a potência dele 80 watts para cima. Então, se a gente olhar hoje, o Igor está com quantos anos? O Igor, 31 anos, né? Vamos lá, 31 anos, acima de 65, a gente já pode enquadrar o sujeito praticamente no que a gente chama de um cenário de elite, né? Cenário Brasil, posso dizer que o Igor é um ciclista que tem números bem interessantes. Então, como vocês puderam acompanhar, hoje fizemos então uma avaliação metabólica do ciclista, do Igor Fontana, né, que é o nosso atleta da vez, mostrando a evolução, mostrando dados, para que ele possa usar isso dentro do treinamento dele. Então é fundamental esse tipo de teste para você que quer melhorar e quer entender um pouco mais aquela sensação que você tem e jogar dados para que isso fique mais fácil de entender e melhorar ao longo do tempo. Esse é o programa Vai Pro Zoom. Se é interessante e pertinente, vai pro Zoom. Meu querido, obrigado. Santi, Show de bola. show. Cara, Venha mais. com certeza, gostei, porque daí é sempre um aprendizado. Imagina uma troca. Ah, obrigado. Bom Massa demais. Massa Top. demais. E eu fico por aqui. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal. Já quero aqui agradecer também ao Igor Fontana por ter aceito o nosso convite para participar aí das gravações. Semana que vem eu tô de volta. Tamo junto e vai pro Zoom.